Fala pessoal, tudo bem com vocês? Urgente, Luxemburgo é demitido do comando técnico do Corinthians e Tite está voltando. Isso mesmo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Parem as máquinas daquelas informações bombásticas da quarta-feira, pegando todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava, pelo menos agora, que o técnico Vanderlei Luxemburgo fosse demitido, desligado. Eu imaginei que o confronto contra o Fortaleza fosse definitivo para a diretoria alvinegra desligar o treinador que já não vem fazendo um bom trabalho, não vem fazendo o time jogar. Fiz alguns vídeos recentes aqui na ordem cronológica, a gente vai sentindo essas coisas, né? O trabalho desmoronou, o trabalho ruiu, você não enxerga mais nenhum padrão, apenas individualidades, os resultados eles vêm ao acaso, tudo isso vai culminando no fim de um trabalho de um técnico. Mas, do contrário do que eu imaginava, a gestão do Willian Monteiro Alves, ela foi deixando esse final de temporada meio que se arrastar, até por conta do avanço nas Copas. O Corinthians tem uma possibilidade de ser campeão ainda de uma Sul-Americana, mesmo sem jogar bem. Porque o futebol permite essas coisas. E o Luxemburgo, com declarações dizendo que legal era perder de pouco, empatar nem sempre é ruim, quando você enfrenta uma decisão, veste a camisa do Corinthians, questões inaceitáveis, né? Então, não é a forma dele ter perdido a semifinal para o São Paulo da Copa do Brasil. Não é a forma de você empatar com o bom time do Fortaleza em casa num confronto de semifinal da Sul-Americana. É a maneira como isso acontece, é a postura do time, é a postura do treinador passiva em relação às entrevistas e a forma de comandar o time. Então, tudo isso acabou implodindo o trabalho do Luxemburgo, que falei muitas vezes, a diretoria entende isso, tem alguns méritos lá no começo, ele apagou um incêndio de uma temporada muito turbulenta, de apoio ao Lázaro no começo, depois na investida do Cuca, tudo que aconteceu, Danilo ali também tentando de forma interina, eliminação de Libertadores, enfim, muitas coisas aconteceram no Corinthians nessa temporada. Vem o final, o último ano de gestão do Duílio para que ele consiga um título e ainda tem essa possibilidade. Só que o jeito que o Corinthians vem jogando não condiz, inclusive, com a qualidade do elenco. Tem jogadores ali que podem render mais. Teve rusgas ali do Bruno Maziotti com o Luxemburgo na recuperação do Renato Augusto. Então a gente não sabe até que ponto o Renato tinha condições ou teve o seu retorno abreviado. Outros atletas que estavam manifestando algum descontentamento com o jeito do time jogar, enfim, já não tinha mais condições para ele seguir. Porém, por que a surpresa? Porque a gente está entre os dois jogos contra o Fortaleza. Eu imaginei que pelo menos o Duílio iria esperar uma eliminação, que seria uma tendência no jogo de volta a semana que vem no Castelão. Aqui meus cumprimentos, ele agiu rápido, porque ele, ao trazer um novo técnico, ele tenta evitar isso. Acho que o Inter, por exemplo, é um grande exemplo na temporada de que muitas vezes, nem sempre, tá? Eu, por exemplo, defendo manutenção, mas quando você enxerga alguma coisa de evolução, evidentemente, né? O Inter interrompeu o trabalho do Mano Menezes depois dele ter sido vice-campeão brasileiro no ano passado, com um bom trabalho, não só pela colocação, mas esse ano ele não dava mostras de conseguir crescer, conseguir evoluir. O Inter faz uma medida arriscada nas vésperas do confronto contra o River Plate, nas quartas de final da Libertadores. Traz o Eduardo Cudê, que tinha 2 semanas para montar o time. E o time ganhou outra cara. E tá aí na semifinal, podendo competir com o Fluminense. Então, o Duílio, não sei se pensou nisso, mas pensou que, pro jogo de volta eu preciso dar uma oxigenada, senão eu vou me entregar mesmo. E a sensação que eu tinha era essa, de que o Duílio já estava entregue, já estava entregando o final de ano de gestão, já ia deixar o Luxemburgo até o final, tá eliminado pelo Fortaleza, bom, tira agora, deixa o Lázaro tampão até o final do ano, e ano que vem o próximo presidente pensa no assunto. Ele agiu e modificou aquilo que estava muito, muito mal, muito errado nos últimos jogos. Só que aí vem talvez a maior informação, a maior notícia, a maior bomba dessa quarta-feira. Do novo técnico, que ainda não foi anunciado, não foi confirmado, mas que está em vias de. Tite, o maior treinador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O maior treinador brasileiro em atividade. Aqui reside um fã de Tite desde 2000, tá? Antes eu não acompanhei muito, mas a partir de 2000, quando ele treinou o Caxias e ganhou do Grêmio, um gauchão, um Grêmio que tinha Ronaldinho Gaúcho,
e depois foi pro Grêmio em 2001 e arrebentou, ganhando Copa do Brasil sobre o Corinthians, ganhando Gaúcho também, chegando em semifinal de Libertadores no ano seguinte, fazendo um trabalho maravilhoso e depois ganhando o mundo, né? Porque aí o Tite passou pelo Palmeiras, o Tite voltou ao Inter, foi campeão da Sul-Americana, talvez no time mais vistoso que eu vi o Inter jogar em 2008, campeão de Sul-Americana, entre as Libertadores. Depois ele chega ao Corinthians e aí constrói uma história magnífica. Tem mais de uma passagem, né? Ele ainda volta em 2015 e ainda ganha mais um Campeonato Brasileiro e depois vai para a Seleção Brasileira. O Tite que muitas vezes é taxado aí, né, pelas eliminações em Copa do Mundo, mas com um ciclo de Copa maravilhoso. E eu assim, opto por analisar o trabalho feito e não jogos pontuais contra a Bélgica e Croácia. Com alguns erros, evidentemente, né? O Tite não acerta sempre, mas na minha avaliação ele acerta muito mais do que erra. Eu sou fãzaço do Tite, da forma como ele conduz especialmente as relações humanas, as pessoas, e como ele é vitorioso na carreira, né? O currículo dele fala por si. Não estou falando aqui do Tite porque ele dá sorrisinho pra gente na entrevista coletiva. Ele tem resultado, muito resultado. E o Tite, e agora vem informação, né? Não queria trabalhar no Brasil depois da Copa do Mundo. Ele estava esperando por alguma oportunidade da Europa, chegaram algumas propostas, nem todas satisfatórias, e ele decidiu esperar um pouco. E aí veio esse movimento recente da queda de Jorge Sampaoli no Flamengo e o interesse do Flamengo. O Flamengo, gente, com todos os problemas, o Flamengo é um eterno postulante a títulos pela capacidade que tem. Um time que fatura R$ 1 bilhão por ano tem condições de montar grandes elencos e disputar grandes títulos. Se esse ano deu ruim, porque a diretoria fez muita força para isso acontecer, o Flamengo, o ano que vem, por exemplo, é um time que chega forte mais uma vez. Vai passar por uma reformulação, tem vários jogadores fim de contrato, vai ao mercado, vai contratar agressivamente. O Flamengo não adianta, é sempre candidato. E estaria aí um grande desafio para o Tite, né? Porque ele já construiu a sua história no Corinthians, em outros clubes. E teria no Flamengo, né? Hoje, o clube com um maior orçamento aí para continuar sendo campeão, voltar ao Brasil, depois da seleção, treinar um clube, aquela coisa toda. Só que tem uma informação do meu amigo João Pedro Sgarbi de que o Tite estava um pouco reticente desse interesse do Flamengo por conta justamente dessa instabilidade política que vive o clube. O Flamengo, ele é um barril de pólvora, né? E você tem que ter uma... O Tite não tem mais idade para isso, né? Também, quando você chega num certo patamar da carreira, você começa a fazer escolhas. E essas escolhas, elas priorizam muitas vezes tranquilidade para trabalhar, estrutura, condições. O Flamengo oferece muitas dessas coisas, mas tranquilidade não é uma delas. Não que no Corinthians ele tenha uma vida tranquila, mas o Corinthians é muito diferente, especialmente na relação Corinthians e Tite. E aí, o Corinthians comunica os representantes do Tite e o Tite se manifesta, se coloca à disposição para conversar, dizendo que aceitaria voltar ao Corinthians e agora é questão de detalhes para que ele acerte o seu retorno. Aí agora eu vou dar a minha leitura do fato, né? O Luxemburgo foi demitido de forma muito repentina. É óbvio, conhecendo esse meio há algum tempo, que o Corinthians já tinha a sinalização positiva do Tite para poder efetuar a demissão. Tem um clássico contra o São Paulo no fim de semana, tem uma decisão na semana que vem e o Tite está no Brasil. Então era necessário agir rápido e com um cara que acalmasse os ânimos da torcida. É o único ser humano que acalmaria a torcida nesse momento. O Tite tem um respaldo, tem um carinho que não é por acaso, evidentemente. E o Duílio já tentou ele outras vezes, ele não quis voltar e tudo mais. Eu acho que chegou o momento para ele voltar a trabalhar no Brasil, para ele ser abraçado por uma nação, né, por uma torcida inteira e também para o torcedor ter uma tranquilidade, porque o ano do Corinthians realmente é muito complicado e aí eu não tenho dúvidas que o Tite vem e acalma o ambiente. Pode ser até que não passe pelo Fortaleza, pode ser que nem vença o São Paulo no domingo, mas aí obviamente eu estou pensando a longo prazo. Tem uma questão que precisa ser resolvida, que é a questão eleitoral, porque você tem candidatos de chapas opostas, né, ao final da temporada. Então, como é que você faz um contrato longo com um treinador sendo que vai começar outra gestão e o novo presidente não pode estar alinhado com o que é esse técnico? Eu acho que o Tite é o único capaz de equilibrar tudo isso, de ser unanimidade entre todos os candidatos, postulantes ou qualquer pessoa que queira ser presidente do Corinthians. Então, se fizerem um contrato, nem que seja até o fim da temporada que vem, para depois rediscutir o contrato,
provavelmente o novo presidente, seja ele da situação ou da oposição, ele não vai se opor. A gente está falando do Tite. O Tite, ele derruba barreiras, ele quebra qualquer protocolo. Se chegar hoje, amanhã, ele vai ser ovacionado e vai comandar o treino normalmente e vai dar uma nova esperança para essa torcida do Corinthians. Essa é a minha opinião. Qual a sua? Gostaram da demissão do Lucha? Tardia, necessária, podia esperar um pouco mais? E o Tite? É o cara? É o cara, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!